Graças a Paz, irmãos, vamos nesta manhã estudar mais uma vez a Palavra de Deus, desta feita em Provérbios, no capítulo 24, versos de 10 a 12, que diz o seguinte: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti para juntos com o Teu povo possamos aprender aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Fala ao nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler do livro de Provérbios, no capítulo 10, nos versos no capítulo 24, dos versos 10 a 12, ele nos traz uma orientação sobre como procedermos diante da sociedade, diante dos homens e diante do nosso comportamento, do nosso dia a dia, como filhos amados do Senhor. Conta-se uma história de um velho cego que todas as noites, ao saírem, ele levava consigo uma luz. Então alguém perguntou para esse cego se ele não tinha noção do que era dia, do que era noite. E questionou a razão, porque todas as noites ele saía com aquela lâmpada, com aquela luz. Mas esse cego respondeu: trago a luz todas as noites para que os outros não tropecem em mim. Então, irmãos, veja que esse cego diz que a lição que ele diz é que por toda parte, por onde andares, leva contigo a luz, a fim de que não causes tropeço para ninguém. Então, essa é a orientação que Provérbios vai nos trazer, vai nos dar. Esse texto que nós lemos de Provérbios, ele traz uma orientação preciosa sobre as diferentes formas de evangelização. Então, quando olhamos o texto que nós lemos, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. No 11 ele diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Essa é a nossa função como igreja de Cristo. Certa ocasião, John Wesley, ele falou que no dia que a igreja perdeu o foco da evangelização, e ele fala isso mais precisamente aos cristãos, no dia que perdeu o foco da evangelização, a igreja, os cristãos, estão errando o alvo, que é Cristo. Porque a função principal do homem é pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura. E a nossa vida aqui, ela é uma vida que tem que ser pautada na cruz de Cristo.
na evangelização e na pregação do Evangelho do Senhor. O evangelismo pessoal, ele tem sido a oportunidade, ele tem sido de enorme importância para que o cristão possa testemunhar de Cristo aos parentes, aos amigos, aos companheiros de trabalho, aos companheiros de escola, de faculdade. É a oportunidade e que todo cristão tem de levar conhecimento àqueles que ainda não têm Jesus no coração. Mas o que significa testemunhar e evangelizar? Então nós vamos traçar alguns pontos do que isso pode significar para todo cristão. A evangelização, a semelhança da caridade, começa em casa. Nós, todos os filhos de Deus, tecnicamente temos famílias, os nossos pais, os nossos irmãos, as nossas esposas. Por essa razão, nós constantemente temos que testemunhar para eles, viver mostrando que Cristo é a razão do nosso viver. Billy Graham, grande pregador do Evangelho, ele definiu a evangelização assim: evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas sintam impelidas a tomar uma decisão, seja de aceitação ou de rejeição do evangelho que estamos apresentando. Precisamos lembrar da diferença que existe entre evangelização e conversão. E ele, Billy Graham, continua dizendo que o evangelho de Jesus exige decisão. Ele não é meramente uma série de fatos aos quais uma pessoa pode prestar condolência intelectual. É um chamado para o indivíduo sair do seu pecado e da sua negligência de Deus em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé, aceitando-o como Senhor e Salvador. Quando isso acontece, a pessoa experimenta conversão. Quando estamos evangelizando, Deus está em operação. O homem precisa responder, ou seja, precisa tomar uma decisão. Ele dizia, o Mestre Jesus Cristo, em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Muitos irmãos têm confundido Evangelho com boas ações. Com o advento dos telefones e smartphones, nós temos observado nas redes sociais, em TVs, em jornais, que as pessoas têm se dedicado a fazer boas obras, e com essas boas obras, essas pessoas têm filmado, divulgado, achando que talvez com isso está evangelizando. Mas, irmãos, boas obras não é evangelização. As boas obras, ela tem que acontecer na vida do cristão, isso é fato. Porque todo aquele que teve um encontro com Cristo, ele agora tem a obrigação de executar as boas obras. Ele tem a obrigação de alcançar as pessoas com a ação social, com a ajuda mútua. Não que isso vai te ajudar a ser salvo, que vai te ajudar a chegar no céu. Mas isso é um princípio,
daquele que tem Jesus Cristo no seu coração. E que razão nos leva a ser testemunhas de Jesus Cristo? A evangelização não é uma atividade de horas vagas. Não que isso seja errado, que isso não tenha valor. Isso tem valor. Mas não posso apenas evangelizar naqueles momentos que eu acho que está vago. Quando o nosso coração está cheio da presença de Jesus, aí brota a evangelização, porque é Cristo quem faz, é Cristo quem indica, é Cristo quem induz o cristão à evangelização. Para viver, irmãos, como cristão, temos que pregar o Evangelho. Temos que anunciar o Evangelho de Cristo. E o texto que nós lemos de Provérbios vai nos deixar claro que é nossa responsabilidade e que vai ser cobrado de cada um de nós. Veja que ele diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas ele diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Por que não podemos, então, permanecer em silêncio e deixar que aconteça? Porque em Marcos 16,15, Jesus Cristo deu uma ordem bem clara e bem explícita, que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo, escrevendo aos romanos, ele vai dizer que homens e mulheres são perdidos sem Cristo. E por essa razão, nós, aqueles que já fomos alcançados pela salvação em Cristo, precisamos anunciar esse Evangelho. Como também aos Coríntios, ele vai dizer que o amor de Jesus por nós é o nosso amor por ele, que nos constrange a partilhá-lo com os outros. O amor de Cristo nos constrange para que possamos partilhar, caminhar na evangelização. E por que muitos cristãos não dão testemunho? Primeiro, porque estão frios espiritualmente. Porque a sua crença é fraca, ele não conhece Jesus de fato, ele não conhece os ensinamentos do Senhor. Por essa razão, ele se sente fraco, amedrontado, não tem vontade, é preguiçoso e não quer sair para a evangelização. Talvez tenha até vergonha, mas na prática ele não conhece o Senhor da evangelização. Esse conhecer que eu estou falando, irmãos, é que ele não tem intimidade, conhecimento, busca intensa a esse Senhor da evangelização. Por essa razão, muitos não sabem como evangelizar e às vezes têm medo de sair o campo para a evangelização. E muitos deles, infelizmente, ficam com vergonha de encontrar alguém do seu conhecimento e ali passa vergonha porque ele não tem um testemunho de vida como deveria ter. No capítulo 24, nesses dois versos que nós lemos, 10, 11 e 12, esses três versos, nós podemos notar que o Evangelho não passa de uma riqueza congelada, a menos que seja comunicado. Então, visão não é suficiente, nem mesmo resolução. Ação é o que se requer na hora da evangelização. Então, irmãos,
Em último caso, empenhamos-nos hoje na evangelização, não porque desejamos evangelizar, porque preferimos fazê-lo ou porque gostamos disso, mas porque nos foi ordenado que fizéssemos evangelização. Então, o momento é este. Estamos vivendo em crise, estamos vivendo em dificuldade. Não vamos perder tempo, vamos começar a evangelizar. Temos que aproveitar as oportunidades para evangelizarmos. Aquele que se mostrar fraco ou indisposto para ajudar quem está passando por uma crise, pouca força terá quando tiver que suportar os seus próprios problemas. Meu amado irmão, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Mostre o caminho do céu a quem anda pelos caminhos do inferno. Use a força que Deus lhe dá para fortalecer os que se encontram fracos. E use as coisas que aprendeu sobre Deus para orientar os que vivem na ignorância espiritual. Você, eu, não temos desculpas de como não fazer a evangelização. Quem pode evangelizar, mas finge que não pode, por termos ou indiferença, vai ter que ajustar contas com Deus. Quem faz vista grossas aos que estão caídos ao seu redor, vai ter que ajustar contas com Deus. O texto, meu amado irmão, ele é bem claro que vamos ser cobrados da não realização da evangelização. Concluo dizendo que a mensagem cristã destina-se àqueles que foram o melhor que podiam e falharam. A lei é o que precisamos fazer, o evangelho é o que Deus dá. Billy Sunday foi o maior evangelista norte-americano depois de Dutch Moody e antes de Billy Graham. Certa feita, um repórter lhe perguntou qual era o segredo de tantas pessoas atenderem seus apelos para se arrependerem de seus pecados e virem a Cristo. Sunday levou a repórter até a janela do hotel em que estava hospedado e lhe disse: "Você está vendo aquelas pessoas lá embaixo, andando pelas ruas? Muito bem. Eu me preocupo com o destino da alma de cada uma delas. Enquanto a compaixão pelas multidões não fizer parte da nossa vida, como foi com o nosso Senhor Jesus, jamais iremos nos preocupar em testemunhar o amor de Deus ao nosso próximo." E nós, irmãos, aqui no Brasil, temos um exemplo, principalmente nós presbiterianos, do amor ardente no coração de um homem, não só de um, mas a princípio de um, Ashbel Green Symington, que deixou sua família, deixou a sua cidade e partiu para o Brasil. E muitos diziam: lá você vai ser comido pelos índios. Mas ele simplesmente abandonou a América e partiu para o Brasil. E hoje o solo brasileiro é permeado pela proclamação do Evangelho de Ashbel Green Symington. Tudo que nós temos no Brasil foi por iniciativa dele em amor às almas perdidas brasileiras. E hoje nos encontramos aqui. E que pensemos, irmãos, como foi Simon, como foi tantos outros que vieram após ele, como Butler, a família Gueiros aqui em Pernambuco, de ter o compromisso, ter o coração
aquietado, fervente para a oração. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.